desde que nós começamos as formações no São José, Deus tem me mostrado através das coisas do dia a dia, né, o quanto Satanás está se contorcendo de ódio de nós. Por mim ele morre. Por mim ele morre. Eu não tenho pena nenhuma dele. Entendeu? Por mim ele morre, ele se estribucha e se desfaz nele mesmo. Então, dito isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que nós estamos aqui desmascarando. O Davi, quando eu apresentei os temas para ele, se eu comentei sábado passado também, o Davi disse assim para mim: quer dizer que você vai declarar guerra ao mal? Lembra disso? Aí eu disse: já declarei, meu amigo, no dia que eu comecei o São José. Já declarei. Então. Você tem passado lá, é lá na igreja. Então o que acontece? Nós estamos aqui em combate. Tá? Nós estamos em combate. Nós estamos falando aqui de salvação de almas. Nós não estamos formando pessoas cheias de conteúdo que não serve para nada. Não interessa a quantidade de conteúdo que você tem na cabeça. Não interessa trocentos santos que você sabe a história. Não interessa se você decorou, engoliu a Suma Teológica inteira. Não interessa se você engoliu o Espírito Santo com pena e tudo. Não interessa. Se você não ajuda na salvação das almas, você não fez nada. São Francisco que disse, né? Até hoje não fizemos nada. Comecemos de novo. E era São Francisco. Imagine eu, né? Ontem o André fazendo propaganda do São José lá na comunidade Novo Caminho e eu me pelando de vergonha. Porque eu estava lá como coordenador. Toda vez que ele falava, o povo olhava para mim. E eu disse, ok, daqui a pouco entra a fundadora com uma metralhadora na mão e vai, né, disparar contra 4 pobres membros tradicionais. Sabe que a primeira vez que eu falo São José, só para as pessoas, ele me cortou, né? Você está fazendo propaganda demais, né? Quando foi ontem, o André só falou, São José isso, São José aquilo, ele fala. Olha, enfim, o André ontem fez uma propaganda enorme de São José. Disse, olha, eu faço parte do Novo Caminho, aqui eu prego, isso, aquilo outro. Eu faço parte do Shalom, onde eu bebo. E agora estou tendo uma experiência de igreja primitiva. A igreja da época dos primeiros séculos, onde as pessoas eram felizes só em ser católicos. Aí eu disse assim, que legal. Eu acho que é uma definição apropriada, no mínimo, né? Onde as pessoas só são felizes porque são católicos, porque estão no seio, no cerne do corpo de Cristo. Isso para nós é a felicidade, saber que estamos dentro do corpo de Cristo. E aí, por que ele falava? Ele falava das consolações, né? Das pessoas que vão para o grupo só para discutir relacionamento, né? As pessoas vão para o grupo porque querem ouvir palavras e consolações e sentimentos e isso e aquilo. E aí ele se apropriou do xalalá, né? Do xalalá, ele nem cita mais as fontes, né? Porque na primeira vez é assim, como diz o Paulo, xalalá, agora não. Xalalá está aí. A nossa juventude xalalá, que é a juventude mundial hoje, tendo-se em vista, se você for ver quem era que estava os poloneses na JMJ, como estavam os poloneses na Santa Missa, porque a Santa Missa é na praia, eu vou de bermuda, eu vou de shortinho, de blusinha, quiçá de biquíni, né? Porque já que estou na praia, porque a Santa Missa é na praia. Se a Santa Missa é na praia, está lá no Código de Direito Canônico, que eu posso, né, inclusive fazer ela dentro d'água. Gente,
Não é isso que Deus quer. Eu tive essa semana, graças a Deus, finalizei a minha angústia sobre os fantoches. Graças a Deus, descobri qual é o documento que estão se baseando. Vi que não é um documento fajuto, um documento só da CNBB, cretino, que não tem o aval, a chancela da Santa Sé, portanto ele não vale nada como lei. Não tem o aval da Santa Sé e acabou-se. Pelo menos a aprovação, né? Eu não sei, não consta, não diz. Mas é diretório de missas para grupos populares. Ou seja, uma missa para cada tipo de grupo. Entenderam? É isso que a CNBB tem feito. Uma missa para cada tipo de grupo. E um desses grupos eram as crianças. Então, na tal missa das crianças, ele não cita a palavra fantoche, mas ele dá tudo a entender que você deve colocar um fantoche. Fazer a missa de uma maneira com que a criança não se canse. Meu amigo, o único ser humano que não se cansa é uma criança, macho. Bota um menino para correr em círculo durante 10 horas, ele corre, quando você para, ele briga com você, porque parou. O menino não cansa. A energia ali está toda hora. É ilimitada. É tanto que quando vai dormir, ela desmaia, né? Isso, no caso da minha, meia-noite, né? Ela desmaia. Mas, a Maria Paula, meu amigo, é um robozinho, meu amigo, que ela desliga mesmo, né? Então, gente, exorcismo. É um assunto muito delicado esse lance de exorcismo, tá? Jesus fez exorcismos. Embora os vagabundos metidos a intelectuais queiram dizer que Jesus não fez exorcismo nenhum, né? Uma confusão das palavras de São Tomás de Aquino sem tamanho. O Papa João Paulo II já fez libertações, ele não fez exorcismo. Ele teve casos de libertações. Oração de libertação, cura espiritual, para as pessoas que não sabem, é uma oração que pode ser feita por mim. Por exemplo de oração de libertação, é botar a mão na cabeça do demoniado e ficar, sai, em nome de Jesus. Não, nós não temos autorização alguma. E ninguém, não existe nenhum lugar no mundo, nenhum documento da igreja dando esse poder ao leigo. Nenhum. O leigo, na verdade, não está com essa bola toda. Apesar de que o Vaticano deu muita liberdade, eu acho que parte dessa liberdade, na minha opinião, aqui já é a opinião da minha pessoa, parte da liberdade que o leigo tem hoje, eu achei que foi interessante. Porque os tradicionalistas, por exemplo, que chegam para mim, dizem que eu não deveria coordenar um grupo, que deveria ser um padre. E eu sou completamente contra isso. Eu sou a favor do padre, de termos um padre fazendo direção espiritual, pelo menos a minha, que sou o coordenador. Pelo menos a minha. Se a gente tivesse um padre, um confessor, não, a gente pode perguntar. Não temos isso. Eu sou o coordenador de São José. Não é. O leigo não deve ser tratado como uma pedra, gente. Agora, não deve ser tratado também como um santo. Como praticamente uma decisão infalível da igreja vendo de um leigo. Não deve. Tá? Dito isso, os exorcismos acontecem desde que o mundo é mundo. Os falsos exorcismos também. Eu costumo dizer que se o pessoal da Universal, que faz aquelas palhaçadas na TV, tivesse diante de um caso de possessão real, não ficava um lá. Igual os fariseus. Hã? Igual os fariseus. Igual aquele caso do rapazinho nos Atos dos Apóstolos, né? Tava lá, bicho, uma pessoa com demônio disse assim, saia em nome de Jesus ao qual Paulo prega. Isso é uma esculhambação, a pessoa vai dizer um negócio desse para um demônio, né? Aí o demônio disse assim, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você é quem? Deu uma pisa, tirou a roupa
e mandou ele sair todo cheio de ferida, correndo no meio da rua. É assim que o demônio vem querer tratar a gente. Ele quer nos humilhar diante de todo mundo. Ele quer nos despir da nossa própria, inclusive autoestima muitas vezes. Aí você vem com aquele pensamento, né? Ah, eu estou em pecado. Não, mas Deus não vai acolher a mim. Eu não vou rezar porque eu não sou digno de rezar. Gente, você está em estado de graça, continua sem ser digno de falar com Deus. Não vamos falar em dignidade onde não existe. Quem nos torna dignos é o próprio Deus. É a nossa pequenez que faz com que, na sua infinita misericórdia, Deus nos revista com a sua própria dignidade. É a história de Jacó, que a mãe dele, Rebeca, veste ele com o couro do carneiro, com a pele do carneiro, para que ele se apresente diante de Isaac. Isaac pega nele assim, vê aquele pelo, é Saul, porque Isaac estava cego, né? Ou seja, a mãe reveste o filho com o cordeiro. E é isso que Nossa Senhora vem fazer conosco. E sábado que vem o tema é Maria, terror dos demônios. Porque Maria é quem esmaga a cabeça da serpente. Então, é Maria Santíssima, e eu estou dizendo o nome santo de Maria aqui, para que os demônios nos ares ouçam, que eu não estou brincando. Estou dizendo o nome de Maria Santíssima, Mãe de Deus. Por quê? Porque ele tem muito mais ódio dela do que de Deus. De Deus ele não pode fazer nada, então ele é conformado, né? Ele tem ódio de Deus? Claro que tem, mas é conformado. O que eu posso fazer contra Deus? Agora ela, uma humana, sem pecado. E ainda sem pecado. O que é que acontece? Aquela historinha lá, né? Do rapazinho acompanhando o padre, né? No exorcismo. E aí o padre lá com a cruz diante do demoniado, né? Aí o demônio sai, não sei o que, com a cruz assim. Esse macaco pregado na cruz aí. Desse jeito. E o padre já estava sem saber o que fazer, porque tudo que ele fazia não dava em nada. Aí ele pega um ícone de Nossa Senhora, bota na frente do demônio. O demônio se cala. Aí fica. Aí o padre diz assim: você não vai mandar injúria contra ela, não? Aí o demônio diz: Por quê? O macaco não deixa. Fale de mim, mas se falar da minha mãe, o bicho pega. Então, o demônio está aí para destruir, para matar. Segundo São Tomás de Aquino, os demônios não podem ler os nossos pensamentos, porque só Deus pode ler os nossos pensamentos. E aqueles que vão saber os nossos pensamentos é só aqueles que Deus revela. Por isso os demônios não são oniscientes, não são onipresentes e não são onipotentes, porque eles não são Deus. Simples assim. Todas as pessoas que tiveram o dom da bilocação, daí a gente vê, bilocação está em dois lugares ao mesmo tempo. Não é o pensamento que Deus revela? O pensamento, Deus pode nos dar a revelação do pensamento. Você está pensando que Deus nos dá? De alguém. Não, é o contrário. Nós só temos, qualquer criatura, só tem como saber ler os pensamentos, vamos dizer assim, aqueles que Deus revela. Deus concede a leitura dos pensamentos. Pode acontecer como já aconteceu, né? Ou seja, eu sei o que você está pensando. Eu vi os seus pensamentos. Aquele povo que faz mágica, não sei o que, diz que é divino. Condicionamento, meu amigo. Condicionamento. É aquela história. O cara fala uma coisa ao contrário, te estimulando a falar aquela mesma coisa, voltando. Então você vai e fala para ele. Então, na verdade, quando você vai para uma cartomante dessas aí, por exemplo, ela te diz a tua vida inteira em 5 minutos, o que é uma cretinice de falar. Se tua vida cabe em 5 minutos, tua vida não vale nada. Nada. Aí a pessoa vai e diz assim: olha, você vai casar, eu vejo aqui na minha bila de cristal.
Você vai casar. E você vai casar e o seu marido vai ser um marido muito bom. Porque hoje você tem, olha, eu vou dizer, você tem um problema. O seu problema ou é afetivo, ou é familiar, ou é financeiro. Me diga se eu estou errado. Pessoal, meu Deus, ela sabe. Nossa, de 3 problemas. Me diga quais são os outros problemas que sobraram. Primeiro, quem é que não tem problema? Segundo, qual é o problema que não é afetivo, financeiro ou familiar? Hoje em dia. Que tem a ver? Me diz aí. Então, ela te faz entrar no jogo dela. E mesmo que aconteça de alguém prever o futuro realmente falando, sim, os demônios sopraram no ouvido dessa comadre. E sim, pode ser que Deus se aproveite dessa situação para causar um bem. Pode ser. Por exemplo, no começo do cristianismo, eu não me lembro exatamente. Era Santa Tatiana, que ela foi martirizada. Quem não foi martirizado naquela época? Né? Mas tudo bem. Na hora do martírio dela, teve um terremoto e as estátuas dos deuses quebraram ao mesmo tempo que elas quebraram e cada estátua gritou de dor. Ou seja, os demônios, exatamente. Então, gente, no século XIX, nós tivemos um grande Papa, declarado venerável há pouco tempo, por Bento XVI, e reiterado pelo Papa Francisco, que é o Papa Leão XIII. Mas afinal, não tem acesso ao pensamento? Não. Tu falou, mas tu deu uma exceção, que Deus pode dar. Deus pode dar a conhecer para nós, não para o demônio. Deus dá o que para conhecer para o demônio? Pode permitir. Pode permitir, pode ser. Mas não funciona tão bem assim. Por quê? Porque aí o catecismo vem dizer que a nossa consciência é lacre inviolável. Ou seja, não tem acesso. Entendeu? Não tem acesso. Se tivesse acesso, seria covardia. Ele não pode ler, porém ele pode colocar pensamentos. E aí é onde entra o lance das potências da alma, né? Intelecto, vontade e sensibilidade. Na sensibilidade mora a imaginação. E aí é onde ele entra. Onde ele te faz sair da razão, sair do mundo real. Não, meu amigo, é o tempo todo. O tempo todo. Ilusão, é tudo ilusão. É o lance do Houdini. O Houdini fez que morreu disso. Não é? Então o que é que acontece? Tá lá o Houdini e você pensa, meu Deus, como ele consegue? Ilusão. Só ilusão. Agora, tem umas ilusões difíceis da gente ser. Aquele bicho que parece o filho do... O Chris Angel, né? É ilusão. Eu acho que ele tem parte com o cão. Mas continua sendo ilusão. Para mim ele tem parte com o cão, parte. Viu? Os antigos diziam parte com o cão. Não é nem pacto, é parte. Né? Não, mas com relação a isso não é um problema não. Não é um problema não. Tem uma máquina de refrigerante, eu estou afim de refrigerante, mas não tenho dinheiro. Ele enfia a mão no vidro e pega o refrigerante. Na frente de todo mundo, para quem quiser ver. Tem uma que ele saiu de um bueiro e depois tirou o bueiro como se fosse um... ele fez isso daí, inclusive ele entrou dentro de um coisa desse de lixo, né? Coisa desse de lixo. Aí o cara abriu, não tinha mais ninguém, tirou, não tinha nada, só o chão. Ele tem parte com cão, fato. Vamos para frente. Certo? Tem parte com cão, sim senhor. Ele passou todinho por um vidro de uma janela, uma vez. E ainda disse assim pro cara, pro dono da loja, né? Disse assim, você tá duvidando? Entre. Aí chamou o cara para ver, ele passando pelo vidro. O cara saiu branco. Porque ele tem parte com cão. Simples assim. Então, gente, Papa Leão XIII é muito conhecido pelas encíclicas sociais, né? Escreveu muito, falando sobre... Se não me engano, ele escreveu contra o socialismo. Ele escreveu demais. A Rerum Novarum, por exemplo,
contra o capitalismo sim senhor também. Então, ele escreveu contra o socialismo comunista. Oi. Esse negócio do demônio só estava ouvindo, né? Teve uma vez, há uns 4 anos atrás. Tu não estava no São José, não? Tá, que ótimo. Aí uma noite eu peguei um papel, aí comecei a desenhar tipo um cemitério. Uma coisa bem grande na frente, aí o resto todo num espaço de cemitério. Aí no outro dia liga a minha tia lá pra casa e com a avó faleceu. Eu não vejo ligação alguma nisso. Assim, a priori. Claro que é tenso. E eu mostro pra minha mãe, só pra ela. Claro que é tenso. Porém, a primeira vez não vi ligação alguma. Se você não tivesse feito, ele não teria morrido? Não sei. Entendeu? Eu, a princípio, não vejo ligação alguma. Deu uma coincidência. Mas, tipo, eu acho que eu quero dizer foi, tipo, se ela tivesse dado Avisando. Sim, eu sei. Só que é isso que eu estou tentando dizer. Eu não vi isso. No que você me falou agora, só com isso que você me disse, eu não vi que necessariamente foi uma visão. Agora, vou dizer para vocês uma coisa aqui que eu disse para Jéssica e para o Thiago ontem. Eu vou dizer para vocês. Mas o que deu mesmo para desenhar um cemitério? Cara, o que dá numa pessoa para desenhar um avião? Se você nunca voou de avião. Entendeu? O que dá na pessoa desenhar algo que não faz parte do teu dia a dia? Nada. Eu quis desenhar, fui lá e desenhei. Não tá entendendo? Não, pode ser. Pode ser sugestão? Pode ser sugestão. O inconsciente já assiste um filme que ele sugere um cemitério. No outro dia você desenha um cemitério achando que está com aquilo na cabeça. Sugestão demoníaca? Pode ser sugestão demoníaca também. Pode. Então, vou contar uma coisa para vocês aqui. Que aconteceu há 2 sábados atrás, quando a gente se reuniu na capela. Foi 2. 3? Não sei, a última. 2 ou 3 sábados atrás. Quando a gente se reuniu na capela a última vez. Certo? Quando a gente se reuniu na capela a última vez. Vocês lembram qual foi o tema? O inferno. Uma pessoa do grupo, que eu não vou dizer quem foi. Quem souber, fique na sua. Disse o seguinte: olha, enquanto estava na palestra, eu tive uma visão de um demônio do lado de fora da capela, sem conseguir entrar, doido, gritando e berrando, dizendo que você era, dizendo comigo, né? Que você era mentiroso, que você era um falso, que eu não escutasse você, que você ficava olhando para a mulher no meio da rua. Não entendi. Quer dizer que eu posso olhar, mas tenho que ser mentiroso. Satanás tem umas histórias, bicho, umas ideias. Quer dizer, eu não posso só falar a verdade e olhar, né? Não posso. É uma ligação que eu não entendi. Silvinha! Então o que acontece? E foi dizer, e disse que ele ficou berrando, e berrando lá de fora. E quando eu anunciei na capela que seria a primeira comunhão da Jéssica, ele disse que escutou uns gritos mais medonhos do mundo lá de fora da capela. Isso aqui eu estou dizendo para vocês, porque segundo o padre, como diz o padre Paulo Ricardo, não se preocupem, neste momento só o que tem é demônio aqui perto. Só que assim como os micróbios, que também tem, e a gente não está nem aí, inclusive pega aqui, depois taca a mão na boca, a gente também não precisa ficar tão preocupado assim. O demônio não tem poder algum fora da mentira. Sobre isso, são legiões e legiões. Claro, mas São Paulo fala, principados e potestades no ar, nos ares. Está solto. A gente tem que parar de ser ingênuo. Mas, principais agentes do Mistério da iniquidade. Que se instaurou após a morte de Jesus. Era Jesus morrendo e os demônios começando, porque sabia que tinha pouco tempo. Isso não está. Por isso que está assim. Tanto que tem teólogo que diz que no Velho Testamento, a ação dos demônios sempre dirigia as religiões pagãs. Eles não atacavam diretamente. Exatamente. Leão 13.
Isso. Então, considerando o falso, o exorcismo verdadeiro, quem faz é só o padre, Sacerdote. só o sacerdote. E ao sacerdote autorizado. As freiras não. Não, Deus o livre e guarde. Mas tem freira exorcista por aí. Onde é que tem? Pode denunciar. Na Canção Nova, não. Na Canção Nova, o que acontece? O que eles fazem? Exorcista. O que eles fazem na Canção Nova? Você O que pode eles... fazer oração de cura, pode? Você pode fazer oração de libertação. Exorcismo? Exorcismo não. Para ser um exorcismo, Adriana, é necessário que siga o ritual romano de exorcismo. Orações próprias da autoridade da igreja para o exorcismo. Entendeu? Silvinha, por que você está tão distante? Você não gosta mais da gente? Por que você detesta a gente? Eu queria que você me odiasse. Puxa vida. Tem. Ali, ó. Senta ali, naquele cantinho ali, ó. Não tenha ódio da gente. Tu tá entendendo? Então, assim, o que eles dizem que fazem, pelo menos. Inclusive, tem um padre lá chamado José Augusto, eu já falei isso aqui outras vezes. O padre José Augusto, ele foi num encontro com o saudoso padre Rufus, e tinha uma pessoa que manifestou e o padre José Augusto foi lá. Né? Você sabe quem é o padre José Augusto, né? Que parece um bom bolacha negresco. E aí ele foi lá, né? É porque a cara dele é bem redondinha, né? É um negresco todinho. Aí quando ele ri, é o recheio. Que é o dente dele é bem branquinho. Mas é um dos padres que eu gosto muito. É um... Pensou no negresco, pensou? Estou dizendo. Olha, é um dos padres que eu mais gosto na Canção Nova, disparadamente, sem comparação. Sem comparação. Prossiga. Não. O que é que acontece? Ela fica fazendo a oração e os padres chegam de batinho com o crucifixo na mão e chegam perto das pessoas que caem lá, entendeu? Libertação. Agora, eu ouso dizer, a maior parte, 99% disso aí, chama-se histeria coletiva. Certo? Você sabe o que é histeria? Histeria não é quando uma pessoa... Não. Histeria é quando você acredita mais na fantasia da sua cabeça do que na realidade. Isso é histeria. Entendeu? A pessoa acredita que está com um demônio. Por isso ela manifesta. Só que na verdade, ela não tem nada. O que é que acontece? Estava lá, a pessoa manifestou, o padre José Augusto foi lá. Aí o demônio disse assim... Aconteceu muito isso também, mas aconteceu muito aqui mesmo, no Misericórdia Brasil. No Misericórdia Brasil. E ele discernia quando era histeria. E ele discernia. Ele tinha uma visão espiritual fantástica, o padre Rufus. Era impressionante. Isso aí eu vi isso aí na Canção Nova. Aí o que acontece? E não é nem por mal, Não. é nem por maldade, falsidade da pessoa, não. É psicológico. Falou. É contagiante. E contágio é coletivo. Olha, o padre José Augusto foi lá. Não sei o que, aí o demônio disse assim para ele: você, dizendo pro padre, você não tem autoridade para me tirar daqui. Aí apontou o padre Rufus. Ele ali tem, mas você não tem não. Ou seja, a autoridade da igreja em vigor. Porque o padre Rufus era um padre autorizado pelo Vaticano. Já o padre José Augusto não. O padre exorcista é um padre designado exorcista. Exatamente. Nem todo padre. É a igreja que diz, esse padre. Agora, claro, Você não reconhece a autoridade. claro que o padre tem a vontade. O padre pode expressar essa vontade. Ele vai lá no bispo dele, no bispo diocesano, e diz assim: olha, eu quero ser exorcista. Aí o bispo, antigamente, vou já explicar por quê. Antigamente, manda um comunicado para o Vaticano: ó, tem 3 padres aqui querendo ser exorcista. O Vaticano não é mesmo? Beleza, vamos fazer o curso. Eles vão fazer o curso. Depois de fazer o curso, o curso é lá. Depois que eles fizeram o curso, aí eles retornam e vão exercer. Agora, não está sendo feito mais assim. Porque a gente já comentou isso aqui. A necessidade hoje está tão grande, que não está precisando mais ir para o Vaticano. O bispo aqui já resolve. Mas o curso ainda existe. O curso existe. O curso existe. Ele é aberto a lei. Autoriza. Já tem autoridade para... Não, você vai ser exorcista, acabou. É uma coisa que acho que passa pela aprovação da Santa Sé. O bispo local hoje em dia já pode aprovar. Sim. Num dos livros dele diz que um demônio está funcionando com o rapaz, disse para ele que quanto mais ia passar o tempo, menos os bispos iam ligar para essa situação de oficializar o exorcismo. E aí quem leu o Confissões do Inferno, que hoje eu já vi outra
outro nome, né? Eu achei mais plausível. O nome do livro é As Revelações dos Demônios aos Padres, né? É um livro com 211 páginas. Não sei se o livro que vocês leram tem essas páginas todas, né? 211 páginas. O que é que acontece? Nesse Confissões do Inferno, eles dizem lá, diz, olha, a decisão da comunhão na mão foi plantada por cardeais nossos. Cardeais nossos. Acho interessante que o padre Gabriel da Mão, né? Eu já vi alguns tradicionalistas, Ultra jovens. tudo, que extrapola tudo, né? O limite do bom senso. Criticarem, né? Mas eu fico dizendo, porque o padre Gabriel da Morte está envolvido, tem, tipo assim, um rabo preso, alguma coisa assim, né? Se o padre Gabriel tivesse compromisso com alguma coisa, ele não publicava um livro desse. Se ele tivesse medo da verdade, ele não publica. Por quê? Porque humanamente falando, ele vai dizer, eu vou prejudicar os cardeais, a cura. Claro. Esse exorcista aí está falando do concílio, está falando da comunhão na mão, está falando. Ele não tem medo de publicar, porque ele sabe que. Inclusive ele declarou que o novo ritual não é tão eficaz como o antigo. É preciso. Olha, ele diz, ó, tem exorcismo, ele passa anos exorcizando uma pessoa. Principalmente aquelas que fizeram pacto. Por quê? Porque foi de livre e espontânea vontade que abraçaram o demônio. Nem sempre consegue, né? E às vezes não consegue. Morre sem. Exatamente, e às vezes não consegue. Agora, às vezes, ele disse inclusive um caso de que ele teve que pegar o ritual romano antigo, porque o ritual romano novo, o demônio estava rindo. E quando ele pegou o ritual e com as relíquias dos santos, enfiando na cara do Satanás assim, e o demônio estava rindo. Inclusive nesse livro, ele diz, olha, na missa antiga, estudo é de fé facultativa, acredita quem quer. Mas ele diz, na missa antiga se fazia o sinal da cruz 33 vezes. Isso quer dizer que nós que nós corríamos com medo da missa. Hoje se faz 3. Hoje nós nem saímos mais da igreja. Vocês estão imaginando, vocês estão percebendo o que é uma realidade onde você está numa santa missa e tem demônio dentro da igreja? E aí dá para compreender porque que tantas e tantas vezes você está na fila da comunhão e encontrar Jesus e vê um monte de pensamento na sua cabeça. Já aconteceu com você, comigo acontece o tempo todo. E vê um monte de pensamento nada a ver. E você fica lá brigando com a sua cabeça e indo para chegando em Jesus, né? Pensa que é bobagem? Não é bobagem. Armamento. É difícil entrar numa igreja e ter armamento nas portas das igrejas. Difícil. Antigamente, né? Não tem. Não tem mais. Antigamente a pia batismal era o tempo todo lá com água. Só quando vai batizar. Inclusive no livro ele fala do ritual da oração, que eles também lutaram para que acabasse. Os facultativos. A própria oração, eu vou entrar nesse assunto aí quando a gente for falar da oração de São Miguel Arcanjo, tá? Que foi expulsa da missa, né? Pelos intelectualistas. O maior presente dela. Claro. Ó, vamos lá. Leão 13, de seu nome Gioacchino Pecci, nasceu em Carpineto, na Itália, 2 de março de 1810. Foi o 6º filho de 7 do conde Ludovico Pecci e de sua esposa Ana Prosperi Buzzi. Aos 8 anos de idade, juntamente com seu irmão Giuseppe, de 10 anos, foi enviado para estudar no novo centro educativo de Viterbo, no seminário, onde permaneceu 6 anos. Né? Isso tudo estamos falando de século XIX. Tá? Ele é da mesma época de Ana Catarina Emmerich. Viu? Ana Catarina Emmerich, lá da Alemanha. Né? A beata Ana Catarina Emmerich, da Alemanha. Tá. É frequente falar, aí aqui sim, aquilo que a gente fala, por exemplo, a Renovaram, né? Então ele falou muito contra o comunismo, muito contra o capitalismo,
Ele falou ele fez encíclica sobre economia, né? Então foi um papa muito socializável, né? Socializável está errado, é social mesmo. Escreveu muito sobre social. Só que ele tem esse outro lado dele. Ele foi o papa do exorcismo, né? Ele foi escolhido para ser o papa do exorcismo. Então o ritual romano de exorcismo veio dele. Ele escreveu a oração de São Miguel Arcanjo. Ele instituiu para a Igreja Universal, ou seja, todas as igrejas do mundo. Todas as igrejas do mundo. Depois da comunhão, reza a oração de São Miguel Arcanjo. Depois da comunhão. Aí diz aqui. Mais assim. Não, é a oração mesmo que a gente reza aqui. Chamado de pequeno exorcismo. De São Miguel, né? Então, o Papa João Paulo II recornou-nos a eminente figura pelo menos 2 vezes, por ocasião da celebração do centenário da encíclica A Aeterni Patris, na verdade, e por ocasião do congresso do centenário da morte do Papa Leão XIII. Na mensagem do Papa João Paulo II ao Comitê Pontifício das Ciências Históricas por ocasião do congresso centenário da morte, expressa que o incentivo de Leão XIII alargou-se eficazmente aos diversos âmbitos da ação pastoral no empenho cultural da Igreja. Por exemplo, sobre a atenção do Papa Pet, né, Leão XIII, reservou aos problemas emergentes no campo social na segunda metade do século XIX. Papa João Paulo II leu Leão XIII para não sucumbir ao comunismo. Papa João Paulo II se alimentou dessas encíclicas sociais, né? Diga-se. Então, aí diz bem aqui, mencionei precisamente esse aspecto particular do seu ministério, né, do ministério de Leão XIII, na encíclica Fides et Ratio. Finalmente, não devemos esquecer da profunda devoção mariana, da sensibilidade pastoral, pelas tradicionais formas de piedade popular para com a Virgem Maria, em particular pelo Rosário. Sublinhei nesse aspecto na recente carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, na qual recordava sua encíclica Supremi Apostolatus Officio e outras suas numerosas intervenções sobre esta oração, que ele recomendava como eficaz instrumento espiritual para os males da sociedade. Beleza, o que acontece? Então, tem uma máxima católica que é lex orandi, lex credendi. O que significa isso? A igreja reza o que a igreja crê. E a igreja crê no que a igreja reza. Então, a oração sempre esteve unificada à fé da igreja, né? Nunca tirada à parte. Vamos lá. Não me lembro exatamente do ano. Uma manhã, o grande pontífice Leão XIII tinha celebrado a Santa Missa e estava a assistir a uma outra ação de graças, como de costume. Então, ele celebrava e depois ele ia participar da missa. Ele ia assistir à missa. Entenderam aí? Primeiro ele celebrava, depois ele ia assistir à missa de outro sacerdote. O Papa depois... como o Papa... Não, ele era Papa, ele não deixa de ser Papa nunca, né? Então o que acontece? O que ele fazia? Ele celebrava a missa. Então muitos ficam falando do Papa Francisco e acham que isso é exclusividade. O Papa Francisco não fazia nenhuma novidade. Então ele celebrava e depois ele ia assistir à missa de outro sacerdote, né? Demais. Foto dele, ele de joelho recebendo. E vice-versa. E João Paulo II recebendo a Eucaristia dele, cardeal Ratzinger, de joelhos e na boca. É um papa muito livre. Não, eu inclusive achei aqui tão assim, falta de caridade, a falta de caridade que eu li. E as pessoas que vão olhar aquilo e vão pensar que é o jeito certo na boca. Esses papos que querem ser mais santo que os... Sim. Por isso que eu gosto do bofe.
Então, está repreendido, em nome de Jesus. De repente, viu-se ele virar energicamente a cabeça, depois de fixar qualquer coisa intensamente sobre a cabeça do celebrante. Então você está lá o padre. Eu, como padre, o Papa viu alguma coisa, porque o Papa é o Papa. Se o Papa está dizendo que tem alguma coisa na minha cabeça aqui, quem sou eu para duvidar? Então eu teria ali me desmanchado em urina, no mínimo, né? Como está gravando aqui, eu não vou falar o termo técnico, né? Então, aí diz assim, sobre a cabeça do padre, né? Mantinha-se imóvel sem pestanejar, mas com uma expressão de terror e admiração, tendo seu rosto mudado de cor. Qual era a cor do Papa? Qual foi a cor que ele assumiu? Não. Ele viu ele teve uma visão daquela, ficou aterrorizado. Qual é a cor que a gente fica, gente? Branco. O Papa ficou branco de medo. E é o Papa. E tem o Espírito Santo conversando com ele todo dia. Ou seja, nós não somos privados da nossa humanidade. Nós só não podemos deixar que a nosso intelecto saia da jogada. Lembra de Santo Antão, né? Manteve a mente na realidade e por isso ele saiu lá da esculhambação que o demônio estava fazendo. Porque se ele tivesse entrado e tivesse assim, não, realmente isso é um lobo, é um leão. A ação é sempre assim. É ser seduzido por uma coisa que é meio não, é fantasia. Não é ilusão. Ilusão total. Não é medo. Medo é. Tá entendendo? Então, se você não trouxer para o campo da razão, se você for dando cabimento, aí já. Não, você não volta. Diz aí, Ju. Não, isso aí não só pelo medo, mas também pelo desejo. Por exemplo, uma coisa que eu pequei, né, nisso, logo depois já me deu aquela raiva de jeito, porque eu pensei, por que é que eu fui olhar para uma mulher que nunca vai estar comigo, nunca vai ter nada comigo, exatamente, e eu vou pro inferno porque eu olhei para ela. Desnecessário. Justamente. Eu fiquei, sabe? Só mais olhar. Mas quando ele fala olhar, ele não está dizendo, olha, uma mulher. Não é isso que ele está dizendo, não. Olha, minha mulher. Com certeza não é disso que ele está falando. Vocês não estão lascados. Não, calma. Se as mulheres soubessem como é difícil para o homem, elas usariam roupa de gente. Burca. Você está no meio da missa e vê um bocado de mulher com calça alegre, aquelas bem apertadas que levantam. Você sabe o que é que acontece? Vocês acham. mulher voltar porque é porque a mulher é diferente do homem. Vocês acham. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, mulheres. Vocês acham que quando vocês saem na rua, que Deus os livre guarde, estou dizendo você, mas qualquer semelhança é mera coincidência. Vocês acham que quando vocês saem na rua, prontas para quando um homem olha para vocês e ele tem pensamentos pecaminosos, ele vai para o inferno só? Vocês acham? Vai junto. Então, cuida. Vai aparecer com a saliência assim. Vai botar aquela roupa que aperta os peitos. Parece aquela mulher da década de 20, né? Aperta aqui assim, aí fica pulando para fora, né? Aí, o que acontece? Meu Deus, que coisa difícil. O que acontece? Chega lá, o sacerdote lá, altamente piedoso, olha para Jesus, só que a visão periférica dele atravessa Jesus e vê uma mulher com os peitos de fora. Eu já dou uma explicação, não sei se foi de Santo Tomás de Aquino, diz o seguinte, que de qualquer maneira é pecado. Agora, se ela tiver um mínimo de consciência daquilo, o mínimo, porque se ela for totalmente ingênua, não tiver passada de culpa nenhuma e está se vestindo de forma sensual, que é muito difícil, é um pecado venial. Mas se ela tiver um mínimo de consciência de que há sensualidade e ela consentir naquilo e sair daquele e ela fizer, ela é pecado. Só que tem um outro detalhe. De qualquer maneira é pecado. Só que tem um outro detalhe. Mesmo que ela não tenha consciência, ela pode cair em outro problema. O rapazinho que vê, o rapazinho já não é muito bom da cabeça.
Aí ele vê, ele fica doido, porque o cara quando ele não tem a cabeça no lugar, ele vai passando em frente a uma casa, tem um varal com um vestido estendido. Ele imagina a dona do vestido sem o vestido. Sim senhora. Viu? Sim senhora. Os que não tem, é como se fosse assim, deixa eu dizer o que o Paulo está dizendo. O homem. Não, tipo assim. Não, deixa eu dizer uma coisa. Aí esse Paulo está falando do homem livre. Tem nada a ver. Peraí. Deixa. Não, o que eu estou falando aqui para elucidar o que o Paulo falou, o Paulo está falando do homem livre. O homem livre, ou seja, o homem que não teme a Deus. O homem tem essa inclinação, entendeu? O Paulo, do jeito que ele tem essa inclinação. Só que ele quer a razão, ele resiste. Vamos dizer assim, todos nós, bota só eu não. Parece que eu que sou ruim. Não, eu estou falando do homem. Eu citei tu porque tu é o homem mais santo, digamos assim. Vou cortar essa parte. Eu estou querendo dizer que é o seguinte, que está em nós a inclinação. Tá certo. Que é o que? Justamente a consciência, o pecado original, né? Fazer o mal. A nossa natureza E o homem livre, pode dizer, o homem livre, ele é capaz dessas loucuras, é capaz de ver um vestido no varal e viajar. Porque, Jéssica, nós temos a inclinação. É diferente. Ontem foi falado lá no Novo Caminho, é porque o homem tem a tendência ao pecado. Não, o homem tem a inclinação. A tendência, isso quer dizer que fatalmente irei cair e não tem nenhum tipo de alternativa. Isso é jansenismo. Mas isso é muito sério, essa questão da homem e mulher, isso é muito sério. Muito. Se as mulheres soubessem, elas seriam mais cuidadosas. Estava conversando contigo, foi da estava conversando, eu vivo de tal forma que eu estou andando assim. A minha visão periférica ali acusa assim. Isso é razão. Parece loucura, mas minha visão periférica. 15 metros. Moça, bonita, perna de fora, semi-nua. Eu já olho para o outro lado, vou andando assim. Aí quando foi essa semana passada, contando para ti, eu tropecei. Não, mas... Eu tropecei, cara, eu fiquei morto de vergonha. Aí o que depois você estava vendo, eu raciocinei. Mas é melhor ela ter mandado de mim lá no canto, cara, porque ir pro inferno. Exatamente, porque ele virou assim e não olhou pro lado, aí ele não viu. Vocês fazem tão automaticamente. Mas ó. Aí é homem com H maiúsculo, é? O quê? Não, mas não existe. Não, a inclinação é para todo mundo. Sim, é por isso que eu penso, homem com H maiúsculo, é o ser humano em si. Exatamente. E assim, gente, ó. Agora vocês imaginam eu. Gênero humano. Certo? Vocês imaginam eu, coordenador do São José, que tenho na minha personalidade o impulso ao contato. Escuta o que eu estou dizendo. A minha personalidade é uma personalidade de contato. Não é que eu fico falando com as pessoas, cutucando o povo, não. Que isso é a coisa que eu mais abomino na vida. Não é isso que eu estou falando, não. Mas eu estou sempre abraçando. Não é assim? Quem convive comigo não é desse jeito? Eu estou sempre abraçando. Eu estou sempre chegando nas pessoas, dando a mão. Essa é a minha personalidade. Eu sou assim. Agora vocês imaginam o tanto que eu sou tentado por conta disso. Vocês estão entendendo? Vocês imaginam o tanto que eu sou tentado? Eu sou tentado da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. O tempo inteiro. Aí, Paulo, só voltando lá para Ontem, só uma coisa. Ontem, gente, vocês dizem uma coisa. Não dá. Se alguém acha, não relaxem. Ontem, eu tive uma grande chance, uma grande tentação para cair. Ontem. Não é? Em uma fração de segundos o meu pensamento foi. Em uma fração de segundo. Não deve ter durado 10 segundos. O meu pensamento foi. Uma coisa é sentir, outra coisa é consentir. O pensamento ele vem, ele virá. Você não tem controle sobre isso. Ele virá. Dar asas a esse pensamento é outra história. Entendeu? Dá asa, ou seja, o pensamento vê um pensamento aqui que eu tenho que matar o grupo todinho. É a tentação. Agora você vê a tentação mesmo. Santo Antão dá a chave. Santo Afonso, ele diz que
Santo Antão dá a chave disso aí. Quando ele conta a história, Santo Atanásio conta a história dele, diz assim: as tentações eram diversas, mas inundando o pensamento de Cristo, saía de todas elas. Está entendendo? Ou seja, ele não consentia. Ele não consentia, mas o que é que fazia? Ele substituía o pensamento por Cristo. O pecado é quando o padre uma vez falou isso para mim na confissão. O pecado é quando você consente, você já caiu. Você nem precisa realizar. Quando você consentiu aqui, consenti. Já... E por alguns segundos eu consenti. Foi. E por alguns segundos eu consenti. Não. Entendeu? Por alguns segundos eu consenti. E obviamente. Vou pegar a Débora aqui, deixa eu só concluir. Aquele negócio que tu falou. Tu vai pegar ela aqui? Não, ela não tá aqui. Deixa eu só concluir. Aquele negócio que tu falou. Imagine. Ei, cara, espera 5 minutos aí que já vai dar 6 horas. Eu tenho que ir também. É? Mas ela não vai trazer ele. Eu não quero saber, não, bicho. Não quero saber dela, não. Ela é só minha mulher. Não, vai esperar. Mas deixa eu só falar. O negócio falou que o homem que não tem. Imagine um homem que não tem mais Deus, que isso ficou na minha cabeça. Que é o seguinte: mas quantos rapazes na missa não tem o mesmo temor a Deus, que não querem nos achar mais certos que os outros, mas assim, que não estão com o mesmo propósito. Não estão preparados. Não estão com a mesma firme propósito de buscar. Ora, se o demônio fala para Santo Antão que aqueles com o propósito eu enganei. Com o propósito eu fiz cair, imagina quem não tem. Pessoas por aí que estão, digamos assim, entregues a isso daí. Olha, então, leiam a vida de Santo Antão. Leiam a vida de Santo Antão. Aquele livro, A Vida de Santo Antão. Leiam a vida de Santo Antão por Santo Atanásio. Leiam mesmo. Por quê? Porque aquilo ali é uma escola. Qual foi, pessoal? Terminou já? Não, é para a Débora pedir para ir buscar. Você vai já. Vou já. Então, não, falta 5 minutos para as 6, eu tenho que ir embora, porque eu vou pro casamento lá. Então, o que é que acontece? Leiam a vida de Santo Antão. Por quê? Porque é uma grande... A vida de Santo Antão, por Santo Atanásio. É uma grande escola, né, de ascese. Tem. A gente tem, te passa. Posto. Inclusive a Clarice imprimiu, tem encadernou e tudo mais. Não sei se ele tá lendo, né? Pode ser que ele. Playboy, tá na Playboy. Tem nem o que ler, né? Propaganda. Olha, então, falando aqui, voltando para a visão, né? O Júnior agora se sentiu escandalizado. Ele disse no grupo que eu leio a Playboy. Como ele sabe? Então. Ei, o cara lê, tem um bocado de coisa para ler lá. Finalmente, voltando assim, bate ligeira, mas energicamente com a mão. Faz assim, né? Ou seja, de quem sacou, né? Deu aquele estalo. Ligeira, mas energicamente com a mão. Levanta-se. Dirige-se a seu escritório particular. É um papa burguês, né? O cara tem um escritório particular. Por ir pro meio dos pobres, né? Fazer a reunião dele lá. Na favela. Né? Vender a igreja, né? Por que não? Eu queria ver quando fosse derreter o trono de ouro. Que visse que era madeira dele. Aí ele diz assim: os mais próximos seguem-no com preocupação. O Monsenhor Guido da época, né? Seguem-no com preocupação e ansiedade. Perguntam em voz baixa: padre, não se sente bem? Precisa de alguma coisa? Responde: nada. Daí, a meia hora, manda chamar o secretário da congregação dos ritos, né? E estendendo-lhe o que hoje chama congregação para o culto divino e sacramentos, né? Congregação dos ritos, e estendendo-lhe uma folha de papel, manda fazer, imprimir e enviar a todos os ordinários do mundo inteiro, inteirinho. A banda do sol é metade da lua. Aí diz assim: que assunto continha? A oração que rezávamos no fim da missa com o povo, com uma súplica a Maria e a invocação ardente ao príncipe das milícias celestes, implorando a Deus que precipite Satanás no inferno. Naquele escrito, ordenava-se igualmente que as orações fossem rezadas de joelhos.
é um Papa muito tradicional. Você sentado? Não. Sentado. De joelhos. Também foi publicado no jornal La Settimana del Clero, em 30 de março de 1947, não sendo citada a fonte que deu a origem à notícia. Será, contudo, notada a maneira insólita como esta oração, enviadas aos ordinários de 1886, foi mandada rezar. Para confirmar aquilo que o padre Pecetnino escreveu, dispomos do testemunho irrefutável do cardeal Nathalie Rocca, que na sua carta pastoral para a Quaresma, emanada em Bolonha de 1946, diz: foi mesmo Leão XIII quem redigiu essa oração. A fase Satanás e os outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas tem uma explicação histórica que o seu secretário particular, Monsenhor Rinaldo Angeli, nos contou várias vezes. Leão XIII teve verdadeiramente a visão dos espíritos infernais que adensavam sobre a cidade eterna, Roma, né? Foi dessa experiência que nasceu a oração que ele quis que toda a igreja rezasse. Essa oração rezava-se com voz viva e vibrante. Ouvimos-las muitas vezes na Basílica do Vaticano, mas isso não é tudo. Ele escreveu também, por suas próprias mãos, um exorcismo especial que figura no ritual romano. Recomendava aos bispos e aos sacerdotes que rezassem muitas vezes esses exorcismos nas suas próprias dioceses e paróquias. Ele próprio o fazia muitas vezes durante o dia. Também é interessante, ele mandou aqui os coordenadores de grupo de oração rezar? Não, né? Foi só os bispos e os padres, né? Ele mandou o pessoal da renovação carismática rezar? Não, né? Os bispos e os padres. Ok, pensei que estava enganado. Não entendi. Hã? Ele mandou sozinho? Só. Não é para os leigos. Também é interessante ter em conta que o acontecimento que reforça ainda mais o valor dessa oração que se rezava no fim de cada missa. Pio XI quis que, ao serem rezadas essas orações, se pusesse uma intenção particular pela Rússia. Olha que coisa séria, gente. A igreja de hoje se afastou. Se afastou. E não adianta dizer que não foi. Isso aí foi antes de Fátima, né? Antes. E até agora, essa bendita consagração. Consagraram o mundo, mas consagraram a Rússia. Aí diz assim. Não, foi antes de Fátima, não, foi depois. Foi depois, é Pio XI, né? Pio XI é depois de Fátima. Pio XI é depois de Fátima. Fátima foi em 1917, né? Então Pio XI foi depois de Fátima. Logo depois de Fátima. Tá aqui o ano, ó, 1930. Então, olha a igreja correndo atrás que Nossa Senhora diz, pelo menos em parte, né? Pelo menos em parte. Nessa locução, depois de ter lembrado dessas orações pela Rússia, que ele próprio tinha pedido a todos os fiéis, olha aqui agora dizendo os fiéis, todos os fiéis, quando da festa do patriarca São José, 19 de março de 1930, esse povo fica falando de São José, não está dando certo não isso aí. Não, um dia desse ninguém falava de São José, aí agora todo mundo só quer falar de São José. Não. Processar. Impregnar. Aí diz assim: e depois de ter lembrado a perseguição religiosa da Rússia, concluiu com essas palavras: e para que todos possam sem fadiga e sem obstáculos continuar esta santa cruzada, decidimos que as orações que o nosso bem-amado predecessor Leão XIII ordenou ao sacerdote e aos fiéis que se rezassem depois da missa, sejam ditas por essa intenção particular, isto é, pela Rússia. Que os bispos e o clero secular e regular tomem o seu cuidado em informar os fiéis e aqueles que assistem ao santo sacrifício, e que não se esqueçam de lhes lembrar essas orações. Civilitar católica. Eles fizeram o contrário. O que ele está mandando rezar? Não, mas ele está querendo dizer, na verdade, é que não reze. Você não entendeu. Pronto. Revelações de um fiel, que vai terminar. Palavra dita por Jesus Cristo a Carmela de Milão, célebre carismática dos nossos dias.
Não é carismático que teve um carisma. Filho espiritual do célebre São Pio de Pietrelcina. Falecido em odor de santidade, já canonizado. Aí diz assim, Jesus diz assim para ela, né? Invoca muitas vezes o arcanjo São Miguel, que se encontra à cabeça dos 9 coros angélicos, e que o meu vigário, pela vontade do Espírito Santo, quis estabelecer como defensor da igreja. Dirige muitas vezes o teu pensamento para ele, porque grande é o seu poder e a sua força. Ele é o terror dos anjos rebeldes, que venceu a terrível batalha dos anjos bons contra os maus, e que os precipitou no abismo. O seu brado, quem como Deus, como é que é em latim? Quis ut Deus. Né? Em latim, quem como Deus, quis ut Deus, que significa o seu nome, é mais adequado para exprimir a virtude tão necessária na humanidade, que consiste no conhecimento da grandeza de Deus ante o vosso nada. Pela sua intercessão pede a humildade para todos os homens da terra. Aí aqui eu vou dizer só para vocês aqui o lance da visão, tá? Para a gente terminar isso aqui. Certo dia, por volta do ano de 1890, o Papa Leão XIII tinha acabado de celebrar a missa e rezava a sua ação de graça. As pessoas presentes, permaneceu assim durante um tempo. Aquela mesma conversa, né? Perguntaram ao Papa se havia ligação entre essa oração, a oração que ele, né, do exorcismo, e o seu comportamento estranho no altar. O Papa revelou o que tinha acontecido. Enquanto rezava, ouviu uma forte discussão entre Satanás e Jesus Cristo. O diabo desafiava Jesus, né? Sempre consegui fazer muitos estragos na tua igreja. Veja o meu amiguinho Rodrigo Borja, né? No momento de fraqueza teve 12 filhos. Se eu tivesse mais tempo e mais liberdade... Aí Jesus diz assim, o que você ia fazer se você tivesse mais tempo e mais liberdade? Aí ele diz, eu destruiria a tua igreja. Aí vem aquele fundo daquela novela do Seu Brasil, né? E quanto tempo você quer para poder fazer isso? Para destruir? Jesus, não sei não, mas... Ave Maria, mano. Beleza, para que você precisa para destruir? Não, preciso só de mais... O que você precisava? É porque ele diz assim, ele estava falando, o que você quer, ceguinho? Eu quero ouvir. Não, e Jesus diz assim para Pedro, aquela multidão, todo mundo pegando isso assim. Aí para assim, quem me tocou? Aí São Pedro diz assim, Senhor, pelo amor de Deus, tá de lascar o negócio desse. Olha o tanto de gente pegando no Senhor, e o Senhor quer de quem foi que tocou o Senhor? Oh, rapaz, assim não dá, né? Aí o que acontece? Quanto tempo queres para destruir a igreja? Me dá aí uns 50 ou 60 anos. Aí Jesus diz, dou 100. Depois veremos. Isso aqui é 1890. 1890. Nós temos aí 113 anos. Alguém consegue enxergar algum tipo de estrago na igreja? De dizimar tudo não, porque Jesus prometeu que não ia rolar. Porém, contudo, todavia... Não, pega as palavras tudinho dessa diocese aqui. Tem uma bem ali no Mundo Bim que... Exemplo. Foi aí que o Papa levantou-se e prescreveu a oração do exorcismo, invocando a proteção do arcanjo São Miguel, depois de todas as missas. O exorcismo rezava, São Miguel Arcanjo, príncipe do exército celeste, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Essa oração foi rezada durante mais de 80 anos, até a reforma litúrgica do Vaticano II, que não é do Vaticano II, aqui importa que se diga é pós-Vaticano II, tá? Então, uns liturgistas inteligentes julgaram melhor suprimir o exorcismo de São Miguel Arcanjo. Você sabe por que eles disseram isso, né? Porque Jesus está no altar. E quem é maior que Jesus? Então não devemos rezar mais a missa. Para que fazer as orações? Se Jesus já está no altar? Então, se Deus sabe de tudo,
Por que rezar? Não vamos mais rezar. Tu tá vendo como é uma coisa ilógica? Deus quis precisar. Se é assim, quer dizer que a briga dos anjos não estava diante de Deus? Por exemplo. E quem foi que foi saculejar os anjos para fora? Tanger. São Miguel Arcanjo. Por que não foi o próprio Deus? Aí São Miguel Arcanjo diz, quem como Deus? Ou seja, ele é o portador do brado de Deus. Entende? Então, isso daqui tem sim algo de demoníaco. Tem sim algo de demoníaco. E eu vou naquela, né? Que diz que, olha, Satanás plantou gente dentro da igreja desde o seminário. Mas naquele livro de confissões também tem um negócio que diz que Tem. Que tem por dentro. Bom, eu estou finalizando aqui, tá? Para que liga esse negócio aqui em mim.